Bom, pessoal, e para fechar o dia, mais um videozinho aqui de Ezequiel, né? Da nossa sériezinha que a gente está analisando. O capítulo 37 lá é a profecia dos ossos secos. Eu não vou mostrar porque eu já fiz vídeos exaustivos aqui falando sobre esse tema. Depois vem Gog e Magog, né? O capítulo 38 e 39. Também já falei exaustivamente aqui sobre Gog e Magog. Então é desnecessário, eu já passei para o capítulo 40. E aqui no capítulo 40, Ezequiel começa medindo o templo. Que é muito interessante, né? Porque algumas pessoas acham que esse templo que ele está se referindo seria um templo futuro. Outros acham que seria o templo de Salomão, da época do rei Salomão. Então a gente vai dar uma analisada nessa questão, tá bom? Aqui no capítulo 41 ele diz assim, ó. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura de outro, que era a largura da tenda. Então aqui no contexto, Ezequiel estava lá na Babilônia, junto ao rio Quebar. E aí ele tem uma visão, e nessa visão ele é levado em espírito e ele vê o templo. Só que se ele estava na Babilônia, o templo de Salomão já tinha caído, lá pela mão de Nabucodonosor. Então provavelmente não é o templo de Salomão, é um templo futuro. Tanto que aqui no capítulo 42, eu estou até pulando aqui só para mostrar para vocês, ele é claramente ao dizer que é um templo futuro. Ó. Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul que estão diante do lugar separado, elas serão câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão, no futuro, as coisas mais santas, e a oferta de manjar, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Então se aqui está no futuro, é porque o templo que ele está falando é o templo futuro. Só que tem um probleminha aqui. Essa descrição do templo de Ezequiel, além de ser muito exagerada, ela não bate com a construção do templo que foi feito lá por Zorobabel, quando eles retornam da Babilônia. E nem do templo da época de Jesus, lá dos templos dos romanos, que os romanos reformam o templo e ele fica um templo magnífico. Então também não bate muito essa descrição. Então nós temos duas hipóteses aqui. Ou é uma visão do profeta que ainda vai acontecer no futuro, que é como alguns evangélicos entendem, ou o profeta falhou na profecia, porque nunca foi feito um templo com as dimensões que ele descreve aqui no capítulo 41. Então aí vai de cada um. Se você acha que realmente é só uma descrição exagerada, ou se você acha que o profeta falhou, ou se você acha que essa profecia vai se acontecer no futuro distante. Com certeza os evangélicos vão optar por essa opção, vão dizer que é uma interpretação de que é uma profecia para o futuro, que ainda vai acontecer, Ronaldo, no futuro. Ok. Só que os evangélicos que têm esse entendimento, eles vão ter um problema muito grande aqui com Ezequiel. Porque olha como é que é a descrição desse templo futuro de Ezequiel. Vamos ver aqui na Bíblia. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Vamos ler junto aqui, ó. No espaço em cima da porta e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras. Olha que interessante, não é o mesmo Deus que tinha proibido de fazer imagens de escultura? Não é os evangélicos que falam que os católicos são idólatras, porque as igrejas católicas têm imagem de santos? Então como é que fica aqui? Ó? Deus manda fazer um templo futuro com querubins e palmeiras. E aí, como é que fica? Lembrando que querubins, eu também já expliquei aqui, eu tenho um vídeo específico sobre isso no canal, que querubim vem de querubes, né? Eram criaturas mitológicas, né? Criaturas que guardavam locais sagrados. Eram criaturas híbridas aladas, tá? Então como é que fica aqui? Ó? Com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim. Então tinham querubins e querubins. E cada querubim tinha 2 rostos. Olha que interessante, ó. Os querubins tinham figuras humanas. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor, desde o chão até acima de entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. Então o que ele está dizendo aqui? Que o templo todo era cheio de imagens de querubins com rostos de humano e rosto de leão. Eu até procurei uma imagem ilustrativa, eu achei isso daqui, ó. A única que representa mais parecido com isso, ó. Vocês veem aqui no canto, ó. Aqui tem um homem, parece que ele está com uma mitra na cabeça ou algo do tipo. E aqui tem tipo de um leão, ó. Só que isso aqui, segundo Ezequiel, estaria em todo o templo, na parede, no chão, no teto, na entrada, na porta. E aí, como é que fica a questão de imagens e esculturas? É proibido ou não é? É um Deus que decide uma coisa e depois ele muda de ideia? Não é esse Deus que, segundo Tiago, ele fala que não tem nem sombra de variação? Então como é que Deus proíbe as imagens? Inclusive aqui do livro de Ezequiel nós vimos Deus condenando o povo, né, pelos seus ídolos, mas ao mesmo tempo ele manda fazer um templo cheio de ídolos. Então é um probleminha para os evangélicos, vão entrar em parafuso, hein?
ou fazer N marabalismos. Eu até gostaria de ouvir a opinião deles, porque não faz o menor sentido. É proibido ou não é proibido fazer imagem? Então analise aí. Aqui ele ainda diz assim, ó. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. Ou seja, tinha nas paredes e tinha nas portas do templo. E havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. No versículo 14 ele fala assim, ó, quando os sacerdotes entrarem, então é no futuro, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Então isso aqui é para o futuro. E aí, evangélicos, vocês vão ficar fora do templo futuro quando Deus mandar fazer? Se Deus mandar fazer um templo assim, cheio de querubim, com rosto de homem, de leão, essa idolatria toda, vocês vão entrar no templo de Deus ou não? Lembrando que a maioria dos religiosos cristãos, eles entendem que a Bíblia foi inspirada por Deus, através do Espírito Santo. Então aqui, se eles acreditam mesmo nisso, aqui nós temos um livro, que é o próprio Deus que está ditando, e o próprio Deus está falando, eu quero um templo cheio de querubins. Em tudo que é lugar, na parede, no chão, no teto, na porta, na escada, no banheiro, no Santo dos Santos, vai ter imagem para tudo que é lugar. E aí, os evangélicos vão aceitar esse templo ou eles vão se voltar contra Deus? Fica a pergunta. E eu vou finalizar aqui nesse versículo, que depois nós vamos entrar numa outra polêmicazinha que eu vou deixar para amanhã, tá? Um outro detalhezinho interessante, para não misturar um tema com outro. Mas ainda do capítulo 43. E aqui fala assim, ó. E a glória do Senhor entrou na casa. Olha que curioso. A glória de Deus entrando numa casa cheia de imagens de escultura, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E um homem se pôs de pé junto de mim e disse-me, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o trono de Deus. É o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei, no futuro, no meio dos filhos de Israel para sempre. Para sempre. Ué, Deus vai habitar numa casa cheia de imagens? Será que esse Deus é idólatra? Ou esse Deus é confuso, que ele proíbe uma coisa e depois manda fazer? E aí, como é que fica? E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. E aí, pessoal, como é que fica? Vocês viram como a maioria desses religiosos, eles não estudam a Bíblia? Eles só vão naquilo que o pastor fala? O pastor fala que idolatria tem imagem. Então como é que os pastores explicam que o templo tanto o templo de Salomão que ele tinha feito lá no livro de Reis, quanto esse templo futuro aqui de Ezequiel é cheio de imagens? Alguém explica? Inclusive eu já mostrei isso em vídeo, tá? Isso aqui é uma descrição do templo lá de Salomão, ó. É uma imagem ilustrativa, ó. Tinham 12 bois aqui fora, tinham querubins, tinham palmeiras, tinham leões alados, tinha tudo isso daqui no templo de Salomão. Afinal, é idolatria ou não é? Os evangélicos vão aceitar um templo futuro, se houver assim como Ezequiel profetizou aqui, ou não? Então, comentem aí o que vocês acham. Então é isso, pessoal. Quem puder dar um like aí no vídeo vai estar ajudando, tá? Obrigado por ter assistido. Lembrando que um like sempre ajuda a aumentar a atividade, engajamento, tá? Paz a todos.